Hoje nós vamos falar de um homem que tinha tudo para dar certo. Um homem que teve uma grande oportunidade de ser um grande rei, de ser um homem muito abençoado. Mas, como diz o povo, ele meteu os pés pelas mãos. E de um belo começo, se tornou um final muito trágico. Quando você vai ler a história dos reis de Israel, você começa a perceber algumas coisas. Primeiro, houve reis em Israel, uma quantidade pequena, que começou bem com Deus e terminou bem. Começou bem o seu reinado e foi até o final, terminou bem. Existem outros reis que você vai ler, que eles começaram mal, mas no meio do caminho, eles se arrependeram e terminaram bem. Existem outros, que é o caso desse daqui de hoje, que começou bem, mas terminou mal. Terminou muito mal. E tem uma quarta categoria de rei em Israel: os que começaram mal e terminaram muito mal. E foi o que mais teve. A maior quantidade de reis em Israel foram os que começaram mal e terminaram mal. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 9. Vamos conhecer quem é este homem de hoje. 1 Samuel capítulo 9, verso 15, diz assim: porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho te falado. Este dominará sobre o meu povo. Diga glória a Deus. Que tremendo! Saul, o rei Saul, foi o primeiro rei. Diga primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel, irmãos. E ele foi escolhido de um jeito tremendo. Ele foi escolhido de um modo assim extraordinário. Deus se agradou de Saul quando ele ainda era um jovem. E Deus falou com o profeta Samuel: Samuel, amanhã vai aparecer aqui um rapaz, unge ele como rei de Israel, porque eu escolhi ele. Um dia antes, Deus falou com o profeta Samuel. No dia seguinte, quem é que aparece? Saul, procurando as jumentas do pai dele que tinha se perdido. Quando Samuel viu Saul, Deus disse: Samuel, esse é o homem de quem eu falei para você. Pode ungir ele. Ele vai ser o rei de Israel. Irmãos, primeira coisa que poderosa é que Saul foi escolhido por Deus. Isso é tremendo ou não é tremendo? Você concorda que ele tinha tudo para dar certo? Porque foi Deus que escolheu ele.
Deus se agradou de Saul. Eu vou colocar ele como rei. Eu vou colocar ele como o capitão do meu povo. Deus escolheu. Sabe, é tão tremendo saber disto. Deus escolhe. Deus te escolheu. Diga glória a Deus. Diga, eu sou escolhido. Você está aqui hoje na casa do Senhor, mas lembra disso. Antes de você chegar aqui, Deus te viu lá fora. Deus te viu lá no mundo. E Deus disse: eu quero este homem, eu quero esta mulher, eu quero este jovem para ser meu servo. Eu tenho um plano para a vida dele. Eu tenho um plano para a vida dela. Você não está aqui por acaso, não. Você não caiu nesta igreja por acaso, de paraquedas. Me jogaram lá, caí lá de repente. Deus te escolheu quando você nem imaginava. Foi assim com Saul. Deus escolheu Saul, irmãos. E Deus ungiu Saul para ser o rei. Ele não começou ali na força do braço dele. Ele não começou aquilo ali forçando a barra. Não, eu que tenho que ser o rei. Eu que vou ser o rei. Não. Deus escolheu ele para ser o rei. Deus levantou ele para ser o rei. Tem pessoas que quando você vai assim conversar com elas, você vê o testemunho tremendo da pessoa. Você vê a pessoa falando como Deus levantou ela. Você vê a pessoa falando como Deus ungiu a vida dela. Você fica impactado. Irmãos, lembra disso. Você foi ungido. Foi essa palavra que Deus deu. Leia aí para você ver. No versículo de número 17, Deus falou para Samuel. Melhor, no versículo 16: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás. Diga, ungirás. Ele foi ungido. Amém? Eu quero que você agora abra comigo. Deixa marcado aí esse texto de 1 Samuel. E nós vamos lá para 1 João, lá no final da Bíblia. 1 João, abra aí, lá para o finalzinho. Capítulo 2, verso 20 e o verso 27. Diz assim: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Verso 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas. Diga assim comigo: eu tenho a unção do Santo. Olha o que esse texto diz. Quando você é ungido, significa que o Senhor pegou a unção da vida dele. Deixa eu pegar, meu amorzinho. Essa menina é um servo. A nossa diácona, Mirim. Amém? Colocar no ministério de diácono nessa menina. Gosta de servir demais. Beber a água que ela trouxe. Quando a Bíblia diz, unge ele, Deus está dizendo, eu vou repartir da minha unção sobre o meu escolhido. Amém? Quando você foi ungido, é a unção do santo. Esse santo aqui não é o santo, o crente não, é o santo Senhor. Vê que está com S maiúsculo. Está falando de Jesus. Amém? E no verso 27 diz assim: e a unção que recebeste dele. Você recebeu a unção de quem? Do Senhor. Esta unção veio sobre a tua vida, te ungiu.
E essa unção te capacita. Diga assim: a unção de Deus na minha vida me capacita. Você crê nisso? A unção de Deus te capacita. Diz o texto aqui, no versículo 27. E a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas. Irmãos, a unção de Deus em nós nos ensina, ou seja, nos capacita. Toda pessoa que Deus unge, essa unção sobre essa pessoa capacita ela para viver o chamado de Deus. Mas sabe qual foi o grande problema de Saul? É que eu percebo, quando eu leio a história dele, que desde o início, ele teve dificuldade de acreditar na unção de Deus sobre a vida dele. Isso é sério, sim ou não? Desde o início você vai ver, aqui nesse momento que eu li, você pode voltar para lá, para 1 Samuel, por favor. É quando ele é escolhido. Estava só ele e o profeta. Agora, quando é feita a reunião com toda a nação para oficializar Saul como rei, quando procuraram Saul, cadê Saul? Fizeram a reunião, convocou a nação todinha para oficializar o rei. E quando o profeta procurou o rei, cadê o rei? Cadê Saul? Sabe onde ele estava? Escondido no meio da bagagem. Ele se escondeu entre a bagagem. Foi obrigado Deus revelar. Deus falou assim: olha, Samuel, Saul está entre a bagagem, escondido. Aí o profeta mandou chamar ele: vamos lá, tira esse homem dentro dessa bagagem. Deus te escolheu, camarada. Desde o início você percebe, irmãos, e durante todo o reinado dele, ele reinou 40 anos. Quantos anos? 40 anos. E durante esses 40 anos, você vai perceber que ele teve sempre dificuldade de acreditar que ele era o ungido de Deus. Por isso, que ele sempre viveu assim, desconfiado. Saul foi um rei inseguro, diga assim, um rei inseguro. Ele passou 40 anos reinando, sempre pensando que alguém iria tomar o lugar dele. Você já viu alguém assim? Tem gente que é tão inseguro, irmãos, na profissão dele, que ele vive desconfiado com todo mundo. Será que querem tomar meu lugar? Será que estão cochichando de mim para tomar meu lugar? Será que estão tramando para puxar meu tapete? Gente insegura. Foi assim a vida desse homem, um rei que foi Deus que ungiu, mas ele não conseguiu acreditar nesta unção. É diferente de Davi, né? Que eu já preguei aqui. Quando Davi foi ungido, Davi sabia: Deus me ungiu, pronto. Quando Golias apareceu, o que Davi disse? Pode vir, porque eu estou ungido. Tenho medo de Golias, de nada. Eu estou ungido. A unção de Deus me capacita para vencer gigante. Quem sabe, irmãos, quem compreende o poder da unção sobre a sua vida, não fique inseguro, achando que alguém vai tomar seu lugar, achando que alguém vai lhe passar mãos. Sabe por quê? Porque quem Deus unge, Deus protege. Quem Deus levanta, Deus garante. Deus diz: epa, quem colocou aí foi eu. Eu garanto quem eu boto no lugar. Quando o homem levanta a gente, quem é responsável pela gente é o homem. Agora, quando Deus te levanta, quem é responsável por você é Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Ai daquele que tocar em quem? No ungido do Senhor. Mas Saul não acreditava, Saul não tinha essa convicção.
de que ele era ungido de Deus. Até o Davi tinha mais do que ele, né? Davi chamava Saul de como? Um ungido do Senhor. Davi disse assim: eu vou tocar no ungido de Deus? De maneira nenhuma. Davi reconhecia que Saul era ungido de Deus, mas o próprio Saul não se reconhecia assim. Tem gente, irmãos, que Deus dá para ele a oportunidade. Tem gente que Deus dá para ele uma grande bênção na mão dele, mas ele vive sempre se achando a pessoa indigna para aquilo. Ele vive sempre se achando a pessoa mais incapaz para aquele negócio. Eu não mereço isso, eu não consigo fazer isso. Aí vive sempre se escondendo, se escondendo. Deus quer usar a pessoa está se escondendo. Saul se escondeu entre a bagagem. Porque a pessoa, olha, eu quero dizer para você uma coisa hoje, em nome de Jesus, irmão. Você foi ungido por Deus. O Senhor te chamou, Ele te ungiu. Então não fique, por favor, em nome do Senhor, se sentindo incapaz. Não, porque o que o texto diz aqui? A unção dele, a unção não é sua, não é minha. A unção de quem é? Está na tua vida. O texto diz assim: esta unção te capacita. Não tem uma frase muito conhecida? Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Amém? Porque é a unção de Deus, irmãos. Quando Deus me falou que eu seria pregador, eu fiquei assim, assustado, porque eu era gago, ainda sou um pouco ainda. Mas eu era gago, tímido, irmão, eu tinha medo de gente. Sabe o que era medo de gente? Tímido, na escola eu queria me esconder debaixo das cadeiras até. Uma timidez terrível. E Deus falou que eu seria pastor, que eu seria um pregador da palavra de Deus. E se eu ficasse duvidando? Se eu ficasse assim: mas Senhor, eu sou aí, não sei falar. Eu disse: Senhor, o Senhor diz, está dito. Me capacita agora. Me cura, me liberta, me transforma. Porque o Senhor que falou. Entendeu? Isso é importante você compreender. Então Saul, ele recebeu a unção, mas vivia duvidando dela. Foi ungido e passou 40 anos desconfiado. E ele era tão desconfiado que um dia Davi saiu para a guerra. Davi era um soldado dele, general dele. Davi foi para a batalha. Quando Davi está voltando, as mulheres começam a cantar e dizer assim: Davi matou 10 milhares e Saul matou milhares. As mulheres estavam cantando assim: Davi matou 10 milhares e Saul matou milhares. Davi matou 10 milhares e Saul matou milhares. O Saul ficou fungando de raiva. Entrou dentro de casa chutando tudo, né? Sabe igual o menino birrento? Batendo nas coisas, falando assim: como é que pode? Eu é que sou o rei, e só me deram milhares. Só me deram milhares para mim, e deram 10 milhares para Davi. Ele era um cara inseguro demais. Ele não conseguia ver ninguém perto dele se destacando, que ele queria logo abafar. Saul não conseguia ver ninguém perto dele se destacando, que ele corria logo para matar, para sufocar, para tirar de cena, para abafar a pessoa. Eu já vi pessoas assim, irmãos. Elas são tão inseguras na vida, que quando alguém perto delas começa a se destacar,
a pessoa já fica pensando assim: ele quer o meu lugar, ela quer o meu lugar, eu tenho que logo abafar ele, eu tenho que logo dar uma rasteira para tirar ele logo de cena, porque o lugar é meu, isso aqui é meu, não dou para ninguém. Gente insegura. Saul era um rei muito inseguro, muito inseguro. Abra comigo agora no capítulo 13. Olha para você ver como ele era inseguro. Verso 8. 1 Samuel 13, versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Miquimais, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me, olha só, e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Eita! Saul ia para a guerra. Saul era o rei. Samuel era o profeta e o sacerdote. Quem oferecia o sacrifício para Deus era o sacerdote, não o rei. O rei não podia, não era ofício dele, não era a função dele oferecer sacrifício a Deus. Ele estava para ir para a guerra. Samuel disse: olha, rei, daqui a tantos dias eu chego aí para oferecer o sacrifício a Deus. E está lá Saul com o exército. Chegou o dia marcado por Samuel, e Samuel não chegou. Atrasou na caminhada. Atrasou. E o povo começou a ficar nervoso. E o povo começou a apertar Saul. E agora, Saul? E agora? E tal, e tal. Saul começou a ficar, irmãos, era um rei fraco. Não tinha postura, não tinha segurança. Saul começou a ficar com medo. E se o exército agora me abandonar? E se o exército agora voltar para casa e deixar eu sozinho aqui? Sabe o que Saul fez? Pegou o sacrifício que ele não podia fazer e sacrificou no altar. Quando ele terminou de fazer o sacrifício, quem é que chega? Samuel. Samuel disse: o que você fez? Você agiu loucamente. Ele disse: não, porque eu estava preocupado, tu estava demorando chegar, e aí eu não sabia o que fazer, eu peguei e fiz o sacrifício. Samuel falou assim: olha, Saul, Deus tinha me dito que hoje Ele iria confirmar o teu reino para sempre, ia ser você, teus filhos, para sempre. Mas porque você agiu
de modo rebelde, desobediente, Deus já te botou para fora. Deus já escolheu outro. Deus já escolheu alguém que será segundo o coração dele, para fazer o que ele manda. Amém, amados? Deus já escolheu outra pessoa. É sério demais. As atitudes que Saul tomou levou ele a ser rejeitado por Deus. Levou ele a ser rejeitado. Agora abra comigo, por favor, para a gente ler o capítulo de número 15. Capítulo 15. Aleluia. Versículo de número 11, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Eita, irmãos, olha o que Deus falou. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Agora o capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eita! O homem foi rejeitado, porque várias vezes, não foi só uma vez, irmãos, várias vezes que Deus deu a direção para Saul, Saul fez diferente, ou Saul fez pela metade. E obediência pela metade não é obediência, é desobediência. Obedecer pela metade não é obedecer, é desobedecer. E Saul várias vezes caiu nesse erro, de fazer a coisa pela metade, do jeito que ele queria. Deus falou assim: eu me arrependo de ter escolhido esse camarada. Eu me arrependo de ter escolhido Saul como rei. Eu quero que você reflita comigo essa palavra de Deus. É forte ou não é forte? Deus dizer: eu me arrependo de ter escolhido aquela pessoa, porque ele é rebelde. E sabe como é que a Bíblia chama aqui o pecado de rebeldia? No versículo 22, 23, porque a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Todo rebelde é o quê? Feiticeiro. Olha só, todo rebelde é um feiticeiro, porque o pecado de rebeldia é como a feitiçaria. Ah, irmãos, e sabe qual era a palavra de Deus sobre feiticeiro na Bíblia? Todo feiticeiro tem que morrer. Era a palavra que Deus tinha dado. Não deixe viver os feiticeiros. Por quê? Porque vai mexer com demônios, vai mexer com o mal. A pessoa rebelde, ele é um feiticeiro. É sério demais, meu Deus. É sério. Deus rejeitou Saul, mas o texto diz assim: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor,
o Senhor também te rejeitou. Escute isso. Não é porque Deus queria rejeitar Saul, não. Mas o problema foi porque Saul rejeitava a palavra de Deus. Saul rejeitava as orientações de Deus. Nunca pense, irmãos, que Deus é assim do nada. Não fui mais com a tua cara. Vou riscar o teu nome. Do nada, Deus assim, não estou gostando daquele irmão, daquela irmã, não estou indo mais com a cara dele. Vou cortar. Não, não é assim não. Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Agora, quando Deus rejeita alguém, é porque aquela pessoa tem rejeitado a Deus. Com a sua desobediência, com a sua rebeldia, fazendo as coisas pela metade, de qualquer jeito, ou até não fazendo. Não acreditando, não confiando em Deus. Primeiro é a pessoa que rejeita o Senhor, irmãos. Primeiro é a pessoa que rejeita a sua chamada, o seu chamado, o seu propósito. O texto diz, ele me rejeitou, então eu rejeitei ele. Agora escute o que eu vou dizer para você aqui, isso aqui é muito sério. Infelizmente, eu já vi pessoas dentro da igreja que Deus rejeitou elas. Porque essas pessoas têm rejeitado a Deus. Tem pessoas que pensam assim, não, o que é meu está garantido aqui. Eu vou quando eu quiser ir, eu faço quando eu quiser fazer. Porque eu é que tenho eu é que sei. Então, se eu não for, vai ficar por isso mesmo. Tem gente que começa a achar, irmãos, e brincar com as coisas de Deus. Tem pessoas que começam a levar a vida com Deus com negligência, com desobediência, achando que Deus vai ficar tolerando isso todo momento. Tem pessoas que pensam assim, não, a obra de Deus precisa de mim demais, porque eu sou muito bom, que eu sou. Irmãos, a obra de Deus não vai parar se a gente parar. Se um dia eu sair dessa igreja, essa igreja não vai parar não, irmãos. Deus vai mandar outra pessoa para cá melhor ainda, em nome de Jesus. Eu não tenho que ficar, não, essa igreja aqui precisa de mim, se eu sair daqui ela vai, de jeito nenhum, Deus vai mandar alguém melhor. Quem se acha que é muito bom para algo, começa a correr um grande perigo de ser rejeitado. Saul foi rejeitado porque ele começou a ser rebelde. Eu que sou rei, eu faço o que eu quiser fazer. Eu faço sacrifício que não é para mim, não é minha obrigação, mas eu faço o que eu quiser fazer. Deus disse para ele ir para a batalha e matar todo o inimigo, de menino do peito a animal, não era para ficar ninguém vivo. Ele chegou lá, o que ele fez? Deixou vivo o rei, pegou os animais e trouxe para ele. O profeta falou assim, Saul, o que Deus mandou tu fazer? Acabar com tudo lá. E por que tu não fez o que Deus mandou? Não, porque eu vi os animais gordos, bonitos, eu digo, eu vou levar. Sabe, ele fazia o que ele queria fazer, ele não era obediente. Deus rejeitou a Saul. E eu já vi Deus rejeitar muitas pessoas na igreja, irmãos. Esses meus 23 anos servindo a Deus. Eu já vi muita gente que era na igreja assim topada, irmãos. Na igreja era, mas foi rejeitado. Ficou de fora. Porque se achou que era muito bom e que a obra precisava dele, que a obra sem ele não ia, então ele podia fazer o que ele quisesse fazer. Eu vou deixar isso bem claro para você, irmãos, em nome de Jesus. A obra de Deus não vai parar por causa de nós. Não vai. Se a gente não quiser fazer o que Deus está mandando fazer,
Sabe o que Deus vai fazer? Vai levantar outro. Vai escolher outro. Era para ser Saul. Era para nós estar falando, sabe de quem? Do homem segundo o coração de Deus. Saul. Sabe quem era para ser o rei mais admirado de Israel? Saul. Sabe de que descendência viria o Messias? De Saul. Mas não foi ele. Deus escolheu outro, que foi Davi. Davi é o rei segundo o coração de Deus. Davi é o rei mais admirado da nação de Israel. Davi é o rei mais falado da Bíblia. Teve um monte de rei. Você não sabe nem o nome deles. Mas você sabe de Davi. Rapaz, Davi é benção demais. Mas sabe quem seria esse rei assim? Era Saul. Deus disse: Saul, hoje eu ia confirmar o teu reino para sempre. Tu ia ser o meu escolhido para sempre. E o teu trono, a tua descendência ia ser a que iria reinar em Israel. Mas tu me rejeitou, eu te rejeitei também. Então eu quero deixar esse alerta para você, irmão. Deus te ungiu, amém, glória a Deus. Mas não fique levando as coisas de Deus, empurrando com a barriga. Não leve as coisas de Deus com negligência. Não seja desobediente, não seja rebelde. Porque, irmãos, Deus é muito paciente, é verdade. Mas chega uma hora que Deus diz assim: chega, basta. Já deu o tempo para essa pessoa de oportunidade. Deus falou assim: eu me arrependo de ter escolhido Saul. Me arrependo. Irmão, para Deus dizer isso, a gente fica arrependido com as coisas, né? Porque a gente é ser humano. Agora Deus, quando Deus chega a dizer que Ele se arrependeu de algo, é porque Deus estava muito decepcionado. Chegou no limite de Deus. Saul tinha tudo para ser o rei top, porque começou muito bem. Começou debaixo de uma palavra, debaixo de uma unção, debaixo de uma direção de Deus, sendo direcionado pelo profeta. Irmãos, mas o cara fez muita besteira e não pedia perdão para Deus por isso. E por último, isso aqui é importante. Saul não tinha vida com Deus. Deus escolheu ele, Deus ungiu ele, mas você não vê na história de Saul orando. Você não vê Saul buscando a Deus, irmãos. Você não vê Saul se arrependendo quando ele está errado. É diferente de Davi. Davi orava demais. Davi errou muito. Olha que interessante, Davi errou também um bocado. Mas por que ele nunca foi rejeitado por Deus? Porque ele errava, mas ele vinha se humilhar e dizia: meu Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa. Davi tinha uma vida com Deus de oração, de busca, de buscar a direção de Deus. Saul não fazia isso. Saul não tinha vida com Deus. Tem muita gente, irmãos, que Deus ungiu, mas com o passar do tempo já não busca mais a Deus, não ora mais, não lê mais a palavra de Deus. E quando Saul, olha só, quando Saul precisava de uma direção, ele chamava o profeta: vai lá falar com Deus, perguntar o que ele quer. Ele mesmo não ia. Ele ficava como o crente 6 horas, né? 6 horas por mim aí, gente, viu? 6 horas por mim. 6 horas por mim. Então é sério. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus.